Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre os nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o @extrapodcast, no Twitter, o @extrapodcastbr, e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Lembrando que extra sem o E são XTRA Podcast. O podcast sai quinzenalmente, todas as terças de manhã, em plataformas digitais como Spotify, Google Podcast e Deezer. No YouTube ficamos disponíveis na mesma terça, só que às 13 horas no horário de Brasília. Então nos sigam, deixem o seu like, compartilhem o podcast, conversem com a gente, que a gente gosta dessa interação. Eu sou o Tonho, do meu lado eu tenho a Laura Henrique, e hoje no episódio especial temos a participação da Tati, que é do podcast, mas participa só de vez em quando, mas sempre dá audiência para a gente, porque o maior número de fãs desse podcast veio por causa da Tati. Então, gente, dá seu oi aí. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa diferente de reality show. Hoje não é a ver com reality show, mas tem a ver muito com a juventude de uma época passada e com esses fenômenos juvenis e que ela acaba passando por reality shows e acabou influenciando muitos reality shows por aí, principalmente no Brasil, que é Rebelde ou RBD, né, que era o nome da banda RBD. Rebelde era a novela. É um grupo aí que marcou uma geração. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, em 2006, 2008, era a maior febre isso, várias pessoas da minha turma assistiam. Eu não assistia porque eu estudava tarde e chegava tarde em casa para assistir. Mas muita gente gostava. Eu lembro das meninas da minha turma indo em show, indo para a escola com faixa na cabeça, enfim. O grupo era formado por Anaí, Dulce Maria, Afonso Herrera, Christopher Uckerman, Maite Perrone e Christian Chaves. E a novela estreou em 4 de outubro de 2004 e foi encerrada em 2 de junho de 2006, que no Brasil foi exibido pelo SBT, teve até remake depois, né, na Record. Laura, como é que foi esse boom do Rebelde no Brasil? Você que estudou isso. Então, vou fazer um comentário geral, que em 2006, eu sou velha, já estava na faculdade, e eu tive que fazer um trabalho, foi o meu primeiro trabalho assim, de pesquisa acadêmico, e eu fiz sobre o fenômeno do rebelde, né? Então, já tem muitos anos, mas eu tinha 19 anos e a gente fez uma pesquisa, a gente entrou na comunidade no Orkut, foi difícil entrar na comunidade no Orkut, e sim, conversando com as pessoas lá para perceber, eu tive muita resposta. Eu estava procurando aqui as coisas, eu ainda tenho no meu e-mail, porque quem guarda sempre tem, né, gente? Então a gente fica acumulando as coisas. Eu achei tudo no meu e-mail. E eu achei a pesquisa original que eu fiz. Muita gente respondeu, o que eu achei legal, que muita gente na época tinha interesse. Acho que adolescente gosta de aparecer, né? Então tinha interesse em falar. E para mim, assim, é difícil explicar um pouco o fenômeno de como começou, porque eu acho que foi pura sorte do SBT, assim, porque na época da pesquisa, eu estava relendo o trabalho hoje, dá para ver que o SBT não levava o negócio a sério, eles trocava de horário toda hora, trocava de dia, não tinha o menor respeito pelos O que o SBT leva a sério, né? Não é? Não dava de horário toda hora, não tinha essa coisa, mas eu acho que é importante dizer que Rebelde foi baseada em Rebelde Way, que era uma novela argentina, que teve gente que assistiu no Brasil pela internet. E eu acho importante destacar que essa época, esses anos, 2005, 2006, foi bem que a gente teve o começo das redes sociais aqui no Brasil, que Orkut, eu lembro que eu fui ter Orkut em 2004. Então, a gente está falando de uma época que os jovens começaram a participar muitas coisas na internet. E no próprio grupo de Rebelde, eles comentavam a novela, eu acho que isso alimentava a própria história, né? E eles também, porque a novela estava atrasada aqui no Brasil do que lá no México, né? Então, eles postavam os vídeos do dia lá para o povo baixar, postavam no YouTube, que também estava começando na época. Então, assim, eu acho que foi muito uma conjunção de fatores, sabe?
um que o Brasil gosta dessas coisas de música pop, eu acho que foi bem assim, na época que estava começando a fortalecer a ter redes sociais. Então acabou juntando isso de música pop, coisa que o adolescente gosta, o ambiente escolar, etc., com música e com redes sociais. Eu acho que isso acabou fortalecendo muito o nome deles aqui no país. Aqui em casa era engraçado que tem meu irmão que começou a assistir Rebelde, né? Assim, que ele é mais novo que eu, 2 anos, então tava na faixa dele, que eu sou do time da Laura. Quando Rebelde chegou, eu tava na faculdade já, gente. Eu tava levando surra da vida. Mas ele chegou assim, aí meu irmão tava assistindo, eu dizia, tá assistindo o quê? Que é isso? Ele falou, é Rebelde. Eu digo, ai, que chatice, sabe? Aí deu uns 2 meses depois, inverteu a situação. Eu que comecei a assistir, ele começou a passar, não tá com isso, porque eu não sabia que eles cantavam. E como eu adoro música, aí começou a aparecer as músicas deles, né? Então, porque é aquela coisa que não tem internet, assim, bombando, não tem como Spotify, que hoje em dia que lançam uma novela, alguma série musical, a playlist deles, tudo em um instante bomba, né? Assim, já Netflix mesmo, quando tem uma série musical, já bota tudo lá e a gente já escuta tudo. Aquele Rebelde não, a gente tinha novela, pra chegar, a gente tinha que escutar se ia tocar no programa do Gugu, né? No Domingo Legal. Se ia começar a chegar aquelas fitas cassete pirata pra gente, que vende na feira por 5, 10 reais, que a gente ia comprar. Então foi quando eu comecei a assistir mais, mas eu era mais apegado nas músicas, eu levei muito das músicas deles, sendo que na novela eles não serviam tanta música assim como eu tava esperando, que não era um Glee da vida, que dava 2 passos, alguém levava uma topada e cantava música sobre levar uma topada da música. Era mais a formação e vida de escola, então eu oscilei muito entre assistir, gostar e não assistir, ficar esperando, mas eu me lembro que a reta final da novela eu assisti toda, porque eu gosto, já que eu comecei, queria ver o desfecho. E, Tati, É você é a curiosidade, né? verdadeira fã do Rebelde, né? Já foi em 500. Gente, Conta pra gente. então, eu cresci junto assistindo a RBD, diferentemente da Laura e do Rich, quando o Rebelde passou na televisão, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu tava passando por todo aquele processo de sair da infância e entrar na pré-adolescência e ver a novela e ver os personagens com problemas não semelhantes, assim, porque eles eram um pouco mais velhos, mas, assim, aquele problema escolar e problema com diretora e tudo mais, eu assisti o primeiro capítulo e eu me apaixonei. Eu lembro que uma amiga minha começou a assistir antes. E aí ela falou assim, vamos ver Rebelde, não sei o quê. E eu falei, não, isso é muito infantil. E aí um dia de curiosidade, sabe aquela, tipo, vou sustentar pra minha amiga que eu não vou assistir. Aí eu liguei o controle em casa e assisti e simplesmente fiquei viciada no primeiro dia já tinha. Eu tenho mania de ficar obcecada pelas coisas, né? Então, eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei obcecada pela abertura, e aí comecei a pesquisar as coisas, e aí, enfim, me apaixonei pela Anaí, e aí foi uma história de uma vida inteira. Mas eu acho que é muito isso do que a Laura falou. Na época do Orkut, tinha uma coisa chamada fake. Eu não sei se vocês tinham, mas eu tinha. E o mundo do fake era uma coisa muito grande. E basicamente acho que 90% do mundo do fake era gente que gostava de RBD e comentava a novela e comentavam as músicas e usavam foto dos RBDs, enfim. Então acho que isso contribuiu muito. E só para mencionar a título de curiosidade, a pesquisa que a Laura fez na comunidade RBD e Rebelde original, eu era da comunidade, eu respondia tudo. Então, assim, por um azar do destino, eu não respondi essa pesquisa da Laura. Ou respondi, ela simplesmente não deu bola, porque era foto da Anaí escrito Anne Bananinha. Mas enfim, né, detalhe do fake. Depois eu mudei para Between. Mas eu acho que foi esse misto de... E mais um comentário, na verdade. O SBT, ele sempre passou novelas mexicanas. Então, assim, não sei, Laura, Rich, Tonho, mas eu vi as novelas mexicanas do do SBT desde sempre. Eu assisti Carinha de Anjo, eu assisti Diário de Daniela, eu assisti Primeiro Amor a Mil por Hora. E, assim, pelo menos em Diário de Daniela, tinha o Christopher, que já era do RBD. Então, quando ele apareceu, muita gente já conhecia por causa do Diário de Daniela. E o Primeiro Amor a Mil por Hora, a Anaí era protagonista da novela. Então, muita gente já conhecia também a própria Anaí. E eu acho que a título de curiosidade também é saber que RBD não ficou famoso no México. A maioria dos shows deles não aconteciam no México. Inclusive, a maioria lá é mal visto, assim, no México. A Anaí, hoje em dia, ela nem faz parte da Televisa, e os boatos, eu acho que são de que meio que ela foi expulsa da Televisa, né? Que é a principal emissora do México.
é claro que eu assisti novela mexicana, só que não as mesmas que você, porque eu era mais Mas eu também velha. assisti Rubi, Eu- tá? Se você vai falar de Rubi, eu também Não, assisti. não vou falar Rubi, não. Eu vou falar Maria do Bairro. Amava Maria Também do assisti, Bairro. assisti tudo. Amava Maria do As Bairro, assisti. Amigas e As minhas Rivais. partes eram Amigas e Rivais, Resgate, não sei das quantas. Cúmplices de um resgate. Cúmplices de um Resgate com a Belinda. Também assisti tudo isso, mas acho que a minha preferida era Carinha de Anjo, depois de Rebelde, obviamente. Carinha de Anjo, eu não vi. Eu sempre falo que nunca vou descer no fundo eu já tô no fundo do poço e nunca vou cavar mais, né? Mas, Tati, eu já vi inúmeras novelas mexicanas como a maravilhosa Café com Aroma de Mulher, porque tem que... Eu também assisti Café com Aroma de Mulher. Então foi fácil. Gente, as tardes do SBT eram intensas, tipo, incríveis. Intensas é uma ótima expressão. Mas mesmo não sendo da faixa etária da Tati, eu me lembro, sim, eu assisti Carinha de Anjo, da Daniela, essas novelas assim, dessa temática, assim, eu assistia. Então, quando o RBD começou, é porque quando eu vi a Daniela, eu acho que tava na escola ainda, sabe? Aí me remeti um pouco mais, mas depois que fui ficando mais chato pra novela, tipo, só assisti novela das 9. Mas eu me lembro dessas novelas todas que a Tati citou e era um evento, gente, assistir novela mexicana no SBT. Não, mas era um evento, porque eu lembro que, por exemplo, a Laura falou isso muito da mudança de horário, né? Eu lembro que eu fazia natação de 5 às 6 horas da tarde. Então, assim, eu tinha um tempo para poder chegar em casa, jantar e tomar banho e assistir Rebelde 7 horas da noite. Só que toda hora eles mudavam. Às vezes eles mudavam para 6 horas, 6h30. E aí eu lembro que eu ficava pedindo pro meu professor de natação, Antônio, não sei se você tá vivo, mas espero que sim. Eu sempre falava, Antônio, por favor, termina a aula 10 minutinhos antes, porque a gente tem que subir para ver Rebelde. E aí as minhas amigas iam lá para casa pra gente assistir Rebelde. Gente, que maravilhoso. Parece que eu tô vendo as respostas das minhas pesquisas assim, sendo faladas. Porque a maior reclamação, eu acho muito engraçado, porque nessa pesquisa tinha várias perguntas. E uma das perguntas é o que você menos gosta na novela. Alguma coisa que você não gosta? Por que você não gosta? Todas as respostas, eu não gosto que o SBT, que ele coloca no horário coisa, eu não gosto dos cortes, porque ele não passa inteiro, ele corta a cena. Tipo, a novela não tem problema, o problema é o SBT. Eu acho muito engraçado. Isso de corte da novela eu nem sabia, porque eu era muito nova quando eu assisti. Então, assim, eu não sabia isso, assim, de ver episódio no YouTube que colocavam, acho que colocavam no Dailymotion também. Né? Então eu só assistia no SBT, eu nem fazia ideia que, por exemplo, filmes comprados pela Globo, pela SBT, eles eram cortados, né? Então, pra mim, a versão que eu assisti é aquela. Se bem que eu assisti depois no Boomerang, anos e anos depois, né? Enfim, só pra dar uma audiência. Mas a desconfiança do SBT era tanta que no último capítulo a novela ela termina escrito assim, fim e um ponto de interrogação. E aí ninguém acreditou naquilo. Falou assim, gente, o que o RBD tá arrumando? O que o SBT tá arrumando? O que o SBT tá inventando com esse fim? Cadê o final verdadeiro e tudo mais? E na verdade esse era o final verdadeiro da novela, né? Mas ninguém eu lembro, tem uma das respostas que fala que uma das perguntas que a gente fez é o que vocês vão fazer quando acabar? E todo mundo falava, não sei o que eu vou fazer, não vou sobreviver e tal. Aí a outra falando assim, não, mas vai ser tudo de boa, porque eu tenho certeza que eles vão continuar, vão ter uma carreira muito longa e vão fazer uma série. Aí eu, tadinho. Mas eles fizeram a série. Teve? Então desculpa. Teve RBD La Família, só que a série não é uma continuação da novela, né? A série são eles mesmos, tipo Anne, Maite, enfim, o nome deles mesmo pelo apelido, e aí, enfim, o cotidiano deles. E a série é ótima, tá? Eu adoro RBD La Família. Não é a novela. Não é a novela, mas é a série lá, tem música e tudo. Entendi. Eu tenho, inclusive, os DVDs. Existe bastante essa diferenciação da novela e do grupo musical que foi além, né? Existe, lógico. Da novela. Que eles fizeram muito sucesso no Brasil, pelo menos estourou horrores. Eu não sabia que eles não tinham feito tanto sucesso lá no México, como a Tati falou. Então, Tati, eu acho que é possível a gente falar que no Brasil foi um grande boom deles, né? Foi um grande. Eles tiveram muito fã. A média assim, de maiores fãs era Brasil, Espanha, Argentina, Venezuela. Eles estouraram muito na América Latina, mas eles tiveram esse nicho muito grande na Espanha, tanto que a banda tem o DVD Hecho en Espanha, que é num estádio lotado da Espanha, enfim, um DVD com 2 partes, inclusive, de tão grande que foi o show que eles fizeram na Espanha. E a Espanha sempre estava na rota de shows deles, né? Tipo, Brasil, Espanha, Argentina, Venezuela,
sempre estavam na rota. E eles fizeram um pequeno sucesso nos Estados Unidos também, porque eles têm um DVD chamado Live in Hollywood, que foi nos Estados Unidos e tal. Não foi nada muito grande, mas eles chegaram a fazer sucesso lá e chegaram a lançar CD em inglês. Os lançamentos dele, né, tá? Tipo assim, Rebelde tá acostumado que eles chegaram, acho que foi o primeiro. Não sei se foi o primeiro, porque assim, muita coisa acontece, mas eles lançavam um álbum em espanhol e depois veio o álbum em português. Aí ficou interessante porque eles viram que o sucesso foi tão grande que não foi só um álbum que teve versão em português. Outros álbuns tiveram versão em português. Então isso foi pra provar o quanto ele impactou aqui no Brasil. Gente, eles têm foto com Lula, sabe? Então, tipo assim, é complexo. Pois é, mas, né, gente... Aquela foto com o Lula é maravilhosa, eu amo aquela foto. Dos DVD é maravilhosa, né? E o Poncho, ele é super esquerdista, ele sempre posta coisa com o Lula. No dia que o Lula foi solto, ele recortou ele da foto com o Lula e postou no Twitter. Ele sempre tá ligado nas coisas do Lula. Mas, por exemplo, o sucesso deles foi tão grande no Brasil que eles têm 3 DVDs no Brasil. Eles têm Live em Hollywood, que foi o primeiro, depois eles gravaram Live em Brasília, que foi no aniversário, acho que de 50 anos de Brasília. Enfim, nem sei se foi 50 anos de Brasília, mas acho que sim. Foi no aniversário lá de Brasília que tiveram vários shows e aí o RBD fez um show de graça e gravaram um DVD e depois eles gravaram a Tour de la Dios, que foi em São Paulo. Então são 3 DVDs no Brasil. Um DVD na Espanha e um DVD nos Estados Unidos. Bastante coisa. Eu tava vendo aqui, eles têm 9 álbuns de estúdio, 3 álbuns ao vivo, 7 álbuns de vídeo, 23 singles, 14 vídeos musicais, um álbum de remix, 2 documentários, 4 turnês e bastante coisa, né? Para uma banda que ficou ativa por pouco tempo, né? Entre aspas. Pouco tempo, diria que de 2004 a 2008 foi o fim, dezembro de 2008, eu acho. Dezembro não, um pouco antes. Porque o último show que eu fui foi em dezembro, né? E que eles anunciaram o fim. Acho que foi dezembro de 2008. Então, foi basicamente de 2004, quando começou a novela, até 2008. 4 anos de ativa só. Mas também aproveitaram para fazer tudo o que podiam, né? Tudo que podia ser feito RBD, eles fizeram, eles consumiram. Porque assim, eu não lembro se a audiência da novela era um smash hit. Eu acho que não era. Porque pro SBT mexer no horário, a novela não dava dando perigando pra Globo na época, alguma coisa assim. Mas, como o Tony falou, se desprendeu. O sucesso que o grupo RBD fazia era... Gente, não tem nem como se comparar com o sucesso da novela, sabe? O grupo o grupo dava muita audiência com ele no Google. Mas então, é porque muita gente via também eu tô falando, muita gente via o SBT cortava a novela em certos lugares, então muita gente via pela internet, baixando. No grupo, lembrando que eles baixavam para assistir. Sim, e lembrando que o fenômeno do RBD foi tão grande, mas tão grande no Brasil, e eles não faziam ideia que quando eles vieram fazer um pocket show no estacionamento do Extra de São Paulo, teve aquele acidente que morreram não sei quantos fãs no total, enfim. Eu lembro disso. E aí o SBT fez uma reportagem com eles, enfim, todo ano foi lembrado, e na época eles não faziam ideia do sucesso deles, tanto é que um ano depois aconteceu o show no Maracanã, que eles lotaram o Maracanã. Então, assim, um ano antes eles vieram só para fazer um pocket show no estacionamento de um mercado em São Paulo, para um ano depois lotar o Maracanã, assim, né? Não tem... Para ter noção de como eles não faziam ideia do sucesso que eles faziam no Brasil, né? Então, não tenho certeza da audiência, de números que tinha da audiência no SBT. Mas eu lembro que, por exemplo, o meu colégio inteiro assistia. Eu tô vendo aqui, nesses 4 anos, eles ganharam 6 discos de diamante, 82 de platina e 71 discos de ouro, assim, né, mundialmente. É muita certificação, né? Muita venda de disco. Na época que, assim, se vendia muito disco, né? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a contagem, né, até é diferente. Tem o stream. Na época não tinha Spotify, não tinha essas coisas e você tinha que comprar o CD. Isso só de vendas oficiais, né? Imagina os piratas aí que iam somar muito mais. Com certeza. Mas vamos lá. Eles faziam muito show por aqui. Eles fizeram vários shows em um ano, né? Quantos shows você foi, Tati? Deles? Eu fui em 2006 e fui 3 em 2000. Eu fui a 4 shows do RBD, porque em 2007 eles não fizeram um show no Rio de Janeiro porque tinha o Pan-Americano aqui. E eu lembro que isso foi a revolta geral, assim, quando eles anunciaram que iam fazer show no Brasil de novo em 2007. Não teve no Rio de Janeiro.
Nossa, eu me debulhava em lágrimas, eu ligava para todas as minhas amigas e as minhas amigas, a gente fazia chamada de vídeo, assim, no MSN, grupos, e todo mundo arrasado, chorando, querendo ir para São Paulo, só que não tinha como, a gente tinha 12 anos na época, né? Mas eu acabei indo eu acho que eu fui a todos os shows que tiveram no Rio. Eu fui em 2006 no Maracanã e 3 shows. Não acampei, mas eu fiz uma coisa. No show que teve dia 28 de novembro de 2008 no HSBC Arena, como não teve o show em 2007, eu juntei dinheiro. Todas as minhas amigas juntaram dinheiro e a gente falou assim, a gente vai de pista VIP. E, gente, os ingressos eram muito caros para a época. Eu tenho os meus ingressos até hoje. Se o Rich quiser depois postar foto no post, eu até mando. Era R$300, R$350 pista VIP, isso em 2008. Assim, isso é um ingresso, isso é uma meia entrada considerada cara hoje, em 2020. E aí tem os meus ingressos lá, de pista VIP, R$300, 350, enfim. E aí eu juntei muito dinheiro, assim, de lanche do colégio com as minhas amigas. E a gente comprou pista VIP para ir no show de novembro. E a tia da minha van, que me levava para o colégio, ela era cliente HSBC. Então o HSBC liberou pré-venda, a gente foi lá no HSBC Arena comprar na pré-venda e tinham o pessoal que estava acampando já há 72 dias na fila pro show, sem nem saber quando isso é a data do show. Falaram que ia ter o show, eles foram acampar. E aí eu lembro que cada uma deu uns R$150 na mão dessa galera que estava acampando para eles colocarem o nosso nome na lista dos acampantes pra gente poder entrar junto com eles. E aí, no fim das contas, no dia do show, a gente chegou 5 horas da manhã para poder encontrar com eles, mas a fila já estava meio que formada. A gente ficou até muito na frente, mas a gente não ficou com eles. Ou seja, eu peguei R$150 na época e joguei literalmente no lixo. Que isso? Pois ainda fiz mais coisa. Assunto. Deixa eu só fazer um comentário. Eu lembro disso que você falou que já tinha fila antes. O que aconteceu é que eles anunciaram que ia acabar e até a turnê final. Aí o povo já foi fazer as filas. Aí eu lembro, sem saber nada, de onde ia ser nada. E eu lembro que no programa da Luciana Gimenez, eles fizeram um especial RBD, eles foram entrevistar as pessoas na fila. Sim, o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo tinha até um nome, eles eram a família Morumbi, cara. A mãe não sabia. Eles eram família Morumbi, assim, enfim, homenagens a eles, porque eu lembro que eu ficava na comunidade RBD e Rebelde original, sempre, caraca, família Morumbi, não sei o quê. A galera tinha tatuagem e tudo mais. Tipo assim, minha mãe nunca deixou fazer tatuagem, mas eu cheguei muito perto de tatuar a Anaí no meu pulso, escondida da minha mãe, e graças a Deus eu não fiz isso, porque eu não consigo me imaginar hoje em dia com 25 anos escrito Anaí no meu pulso. Mas o negócio do RBD foi que eles fizeram um show em maio de 2008, tudo normal, banda segue vida normal, em maio de 2008, no Brasil, várias cidades, e aí depois eles anunciaram de novo que iam fazer show em novembro de 2008, e segue normal a vida, todo mundo lá no show de novembro de 2008. E aí no meio do show de novembro, eles simplesmente, dia 28 de novembro, eles simplesmente avisam que eles iam voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro e São Paulo, para fazer uma nova turnê de despedida dia 10 de dezembro de 2008. Ou seja, todo mundo estava no show dia 28 e dia 10 eles iam voltar, ia ter venda de ingressos e tudo mais, ia ser um show menor no Vivo Rio. E aí eu lembro que, assim, eu fechei um quarto no Hotel Sheraton com as minhas amigas, porque o RBD sempre ficava no Sheraton ou no Intercontinental de São Conrado. E a gente achou que eles iriam ficar no Sheraton no Sheraton da Barra, porque o show ia ser na HSBC Arena, que é na Barra, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a Barra da Tijuca fica na Zona Oeste, tem muito trânsito para você ir da Zona Sul para a Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o ideal seria ficar de fato no Sheraton Barra. Então, a gente fez essa aposta, a gente alugou esse quarto no Sheraton da Barra e a minha mãe foi a responsável por levar todo mundo no show, depois buscar e levar para o Sheraton da Barra. E aí eu lembro que minha mãe foi buscar a gente, todo mundo no carro com cara de enterro, assim, nem parecia que estávamos super animadas para ir pro Sheraton para tentar procurar eles pelos corredores. Todo mundo com cara de enterro, e minha mãe falou assim, e aí, gente, o que aconteceu? Vocês não estão animadas? RBD no dia seguinte vai estar lá na piscina, vocês vão conhecer todo mundo e tal.
E aí todo mundo falou assim, a RBD vai voltar dia 10 de dezembro, a gente não tem dinheiro pra pagar o ingresso. Aí eu lembro que minha mãe olhou pra minha cara, eu tava sentadinha do lado dela, ela apontou o dedão na minha cara e falou assim, você não vai. Você tira o cavalinho da chuva porque você não vai. As minhas amigas ficaram num silêncio mórbido. Atrás parecia que alguém tinha acabado de morrer. E assim, tipo, já combinando de juntar o dinheiro para pagar o meu ingresso, porque minha mãe já tinha dito que não iria pagar. E aí, no fim das contas, pra completar a tragédia, quando a gente chegou no Sheraton da Barra, e aí a gente foi perguntar na portaria se o RBD tava lá e tudo mais. Cara, eles não estavam, eles estavam no Intercontinental de São Conrado e a gente não conseguiu aproveitar nada, porque no dia seguinte, que seria o dia para aproveitar na piscina, porque teoricamente a Anaí estaria linda e bela pegando sol na piscina antes de pegar a ponte aérea para fazer o show de São Paulo. Na verdade, eles estavam no Intercontinental da Barra, então o que a gente fez? A gente pegou um táxi, foi queria ir pro Intercontinental da Barra e nem tinha como, minha mãe não deixou e a gente ficou lá triste na piscina, entendeu? Pensando o que poderia ter sido e nunca foi. Triste na piscina do Chico. E ainda Detalhe, eu tinha 13 anos, tá? Eu tinha 13 anos. Se ainda tivesse eu e as minhas amigas, a gente tinha 13 seria anos. esse, triste na piscina. Triste, completamente arrasada. Tipo assim... Eu acho esse um dos relatos mais maravilhosos de fãs que eu já ouvi na vida, sabe assim? A gente tava num clima fúnebre. E assim, na verdade, o nosso grande sonho era viajar pra Argentina, porque o público da Argentina era mais educado que o público do Brasil e não ficava em cima. Então, todo mundo que tinha dinheiro e conseguia ir pra Argentina, conseguia conhecer eles no hotel. E aí, no fim das contas, eu nunca conheci o RBD, mas 2 anos depois que o RBD acabou, 2009, 2 anos, em 2010, a Anaí fez um pocket show aqui no Rio, que ela cobrou R$500 no ingresso para poder tirar uma foto com ela. Não, 2010 não, foi 2009, na época da gripe suína. E aí ficou aquela ameaça de, meu Deus, vai cancelar por causa da gripe suína, não vai cancelar por causa da gripe suína, e no fim das contas não cancelou, mas todo mundo tirou foto com a Anaí de máscara. Eu tenho lá minha foto horrorosa com a Anaí no Pocket Show, mas eu conheci ela, tá? E esse é o meu relato. Mas se você tivesse a tatuagem no pulso pra mostrar pra ela, né? Não, gente, minha mãe quis me matar, porque eu tinha uma pulseirinha que tinha uma santinha, que era minha pulseirinha que me abençoava. Não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento, mas quando eu terminei de tirar minha foto com a Anaí, em 1 segundo eu tirei aquela minha pulseira de ouro do braço, joguei na Anaí e falei... Presente, regalo, e joguei em cima dela. Aquela merda deve ter caído no chão. Ela nunca deve ter pego aquela pulseira na vida. E, tipo, eu também nunca mais vi minha pulseira na vida. Aí a Anaí vai postar uma foto com a filha dela mais pra frente e vai estar a pulseirinha nos braços, a estátua vai se debulhar. Quem dera, eu nem lembro da cara. Não, Tati, Quem quando dera, você mas... falou que sua mãe olhou na sua cara, apontou o dedo, eu digo, não acredito que a mãe da Tati vai dizer, eu faço isso por você, sabe? Eu tava pensando... Gente, eu fiz nessa história de você não vai... eu virei pra mim, tava muito na moda aquele negócio, que hoje em dia as pessoas até fazem no Twitter, né? Se me der 1000 retweets e 2.000 curtidas, meu pai vai me dar um iPhone. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, se eu fizer uma comunidade no Orkut que tiverem 500 pessoas, você paga o show? Aí minha mãe falou assim, tá bom, se tiverem 500 pessoas, eu deixo você ir. Eu criei uma comunidade assim, tia Eliane, deixa a Tati ir. E aí, tipo, tinham 250 pessoas na comunidade. Minha mãe falou assim, se tem 250 pessoas na comunidade, minha filha, eu não vou pagar o ingresso que você quer, que é pista VIP e camarote A. Eu vou pagar o mais fuleira. Aí a mãe da minha amiga, mais doida ainda, que a gente escreveu um e-mail que depois a gente imprimiu e deram 4 páginas impressas sobre não frustrar os sonhos de seus filhos, pedindo pra minha mãe deixar eu ir no show, porque todas as minhas amigas já tinham comprado o ingresso, menos eu e mais uma que tinham, acho que mães mais sensatas. E aí, no fim das contas, eu chorava tanto, eu implorava, eu me jogava no chão, que minha mãe foi lá no Vivo Rio comigo para comprar o ingresso. E aí já não tinha mais o ingresso que as minhas amigas tinham comprado, que era o camarote A. E aí eu consegui comprar um dos últimos camarotes A que tinham lá. E aí, enfim, aí eu fiquei meio que no camarote das minhas amigas. E até hoje tem uma música no YouTube da Anaí solo, nesse show do RBD, Just Breathe, que dá para ouvir meu berro, porque ela olha pra faixa que a gente levou. E aí no vídeo eu atrapalho todo mundo, porque eu falo muito alto. E dá pra ouvir meu berro. E aí tem lá nos segundos. Aí sempre que eu tô sem fazer nada, eu falo assim, aquele vídeo lá. Aí eu jogo, eu escuto meu berro, eu choro de rir até hoje. Você vai mudar esse vídeo pra gente.
Mas, cara, Tati tem um histórico de fã. Isso quer dizer, tem De Tati que tem bate histórico papo, de né? destruir shows. É com a Tati mesmo isso aí. Não mudou nada que a Tenho, Tati queria. pois é. Eu não sei brincar de ser fã, né? Eu levo muito a sério. Pelo amor de Deus, manda esse link pra gente. Vou quando mandar o segundo. Porque precisamos saber disso. Mas, Tati, eu não sabia dessas histórias de fã, é muito engraçado. Mas pra você ver como era um fenômeno na época que todo mundo assim, né? Os fãs eram empenhados de verdade, Eram né? muito doidos, éramos fãs muito apaixonados. Eu acho que até hoje, assim. E assim, que nem eu, o Sheraton da Barra tava lotado de fã, de gente correndo pelos corredores, procurando o quarto deles e descendo, subindo de elevador e na piscina, todo mundo procurando, enfim, a porta do Sheraton da Barra lotada de gente. Aí depois que descobriram que não tinha ninguém no Sheraton da Barra, lotou o Intercontinental. Meu Deus. Foi ficar todo mundo triste na piscina com a Tati depois. Assim, mas naquele monte de adolescente triste, todo mundo banho de sol. Cara, eu tô muito com a imagem. Quem aproveitou foi a minha mãe, que passou. Quem aproveitou foi a minha mãe, que passou 2 dias de princesa no Sheraton da Barra, que para quem não conhece, enfim, a Barra é uma zona aqui no Rio muito rica, enfim, e o Sheraton é um hotel 5 estrelas. Então, assim, em 2008, você pensar em ficar num hotel 5 estrelas na Barra, tipo, era impensável isso pra minha família, enfim. E aí a gente juntou o dinheirinho lá do lanche de todo mundo e alugou o quarto, e minha mãe ficou responsável porque a mãe de ninguém podia, tava todo mundo trabalhando, só minha mãe que não tava. Porque minha mãe dá aula em faculdade, e, enfim, ela tava livre nesse dia. E aí ela que aproveitou, e ela lembra disso até hoje. Você vê, né? Depois de falar pra Sabe o que eu acho engraçado? É que eu conheço a Tati há anos e eu não sabia essas histórias maravilhosas. Mas, Tati, o RBD foi sua primeira obsessão, então. Acho que foi a primeira vez assim que eu me entreguei como fã, a ponto de escrever, colar 1000 folhas e fazer uma carta rolo escrito Anaí, eu te amo, enfim. Acho que foi a minha primeira grande obsessão como fã, foi RBD. Meu E na Deus. época também tava famoso High School Musical, né? Então, assim, tinha gente que tinha essa rivalidade. Quem era fã de RBD não podia gostar de... Tinha. Quem era fã de RBD não gostava de High School Musical. Era uma rivalidade, assim, eterna. Só que eu, como sou obcecada por todo mundo, eu também gostava de High School Musical. Nunca tive esse problema, não. Mas, obviamente, minha paixão era RBD mesmo. Mas, High School Musical foi lançado depois do meu trabalho, então... Tati, mas teve uma época que foi exibido na Record também, não teve? Foi Rebelde Brasil, não foi? Não, mas acho que reprisaram a mexicana, eu não sei, não lembro. Aí eu já não sei, gente, porque depois que terminou a novela... eu vi a novela porque, na verdade, eu virei fã da banda. Então, assim, eu assisti a novela porque eu queria ver o que ia acontecer na novela, obviamente, mas... que saiu muito. Que você conheceu o que primeiro? Porque tem gente que conheceu a novela primeiro e começou a gostar. Porque na novela, não sei se vocês sabem, vocês que não assistiram, eu não assisti tudo, eu assisti Eles montam a banda na novela. Eles montam a banda na novela, então muita gente viu, não tem desde o começo, assim. Então, muita gente começou a ver por causa disso. Até uma das perguntas que a gente faz na pesquisa, mas a maioria das pessoas elas acabavam gostando mais da banda, mas mas a gente acompanhava a novela, mas era um complemento. E o que eu acho inteligente na época é que eles conseguiram fazer uma coisa muito assim, muito do que acontecia no palco era ligado à novela, era uma coisa muito transmediática, assim, eu achava bem inteligente. Mas eu acho que durante a novela, assim, porque assim, obviamente, eles tinham músicas românticas, que era aquele momento mais lento no show, e aí, assim como hoje em dia existem os chips, na época de RBD eram chamados traumas, então assim, as pessoas eram traumadas em Anaí e Afonso, que era Mi e Miguel, eram traumadas em Anaí e Christopher, que o nome do trauma era Barken, eram traumadas em Dulce e Christopher, e em Dulce e Alfonso, porque a Dulce e o Poncho já tinham tido um relacionamento antes da novela começar, porque eles já tinham participado de uma outra novela juntas, e o Christopher e a Anaí também namoraram
antes da novela começar. Então, assim, você tinha todos esses tipos de trauma. E eles enchiam a bola em todos esses traumas. Então, assim, nas músicas mais lentas, como o casal da novela era Mia e Miguel, durante a novela, ali no show tinha essa encenaçãozinha. Então, nas músicas mais lentas, era o momento que ia ter o beijo da Anaí, do Alfonso, da Christopher, do Christopher e da Dulce e tal. Mas depois que a novela acabou, esses momentos ainda aconteciam, mas muito de leve. Já não tinha beijo e tudo mais. Era só um cantando perto do outro. E aí as traumadas iam à loucura, meu Deus. Só que, na verdade... Que nome maravilhoso. Traumadas, Dulce, tinha Trend, tinha A&A, tinha Barca, enfim, tinha um monte de trauma lá. E aí, mas na verdade eu só era obcecada pela Anaí, não tinha trauma nenhum, eu queria, sei lá, eu não pensava na Anaí desse jeito, mas eu não ligava pro fato da Anaí estar beijando o Poncho ou a Anaí estar beijando o Christopher. Eu queria que a Anaí estivesse feliz, entendeu? E esse é o verdadeiro espírito de fã. Olha, Tati, eu lembro, Ai, cara, eu lembro que olha os que episódios de Rebelde eram equivalentes a episódios de Dragon Ball. Assim, fazer aquele pin paralelo que eu faço, né? Porque, assim, demorava muita coisa, muito tempo pra acontecer uma simples coisa. Pra ele chegar Sim. na formação da RBD, demorou, porque eu me lembro que a Celina chegou a fazer parte da primeira formação na novela. Sim. Aí depois não tinha Sim. a Mia quando parecia, porque a Mia era patricinha, não tinha, dava chilique, não queria gravar. A Maitê tinha uns problemas com a irmã dela, né? Era a Lupita tinha A Lula. dela com a Lola, e quase não aparecia pra gravar. Aí eu ficava pensando, gente, quando é que... E as músicas já estavam lançadas. Aí eu ficava pensando, gente, quando é que eles vão se formar finalmente? Já, mas é muito engraçado. Pra eles se formar. Eu lembro que tem um momento, assim, na novela, que, tipo... Porque na novela, na verdade, o foco era o colégio, Elite Way School, aquelas coisas de adolescente, né? Eles tinham a banda. E aí, assim, na minha cabeça de quem estava assistindo a novela, eu conseguia separar perfeitamente o RBD da novela Rebelde. Então, assim, pra mim a RBD era uma coisa e a novela era outra. E muito embora fosse muito semelhante, né? A banda acontecia na novela, mas eu consegui entender que a banda que acontecia na vida real não tinha como ser a banda que acontecia na novela, porque era impossível os jovens de 15 anos terem a fama que eles tinham, que eles tinham. E aí eu lembro que eles passavam passagens do DVD do Tour Geração como se eles estivessem fazendo show, só que aquilo era muito improvável. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas assim, se fosse só a banda da novela, era muito difícil a banda da novela ter feito esse show para um monte de gente no estádio e tudo mais. Mas se fosse o RBD banda separado, obviamente tinha acontecido. E aí eu lembro que eu conseguia muito fazer essa diferenciação e eu achava muito esquisito isso, do tipo, a banda acontecendo na novela, sendo que aqui fora a banda tá fazendo 1 milhão de shows, estava fazendo show no Maracanã, entendeu? Uhum. O Ritmo colocou pra gente, depois ele coloca na descrição do podcast, um link com as polêmicas do RBD, e eu só quero destacar algumas que eu achei interessante. Uma se não me engano, o número 6. O dia que Christopher jogou um rato na Anaí. Isso é muito aleatório. Foi o Christopher que jogou? Foi o Christopher que jogou o rato na Anaí? Eu jurava que tinha sido o Poncho. Durante uma sessão de fotos do álbum Celestial, Christopher jogou um rato morto e Anaí. Sim, isso aconteceu. Isso. Ficaram um tempo sem se falar. Agora, Tati, por quê? Porque, gente, foi o Christopher, foi o Christopher mesmo que jogou o rato na Anaí. Sei lá, gente, se vocês pararem pra pensar, na época, o Christopher tinha 19 anos, a Anaí tinha 22, assim. Então, eles eram jovens, muito famosos, viajando o país inteiro, os países todos, viajando vários lugares. Então, sei lá, bateu o tédio, brincadeira, assim, um no outro, só que... e aí jogou um rato, né? Enfim, eu jamais faria esse tipo de brincadeira, mas sei lá, né? México, enfim. Não sei, jogou o rato na Anaí. Eu achei muito aleatório. A Anaí sempre foi muito, muito briguenta, assim, e tudo mais. E aí, eu lembro que teve essa polêmica de que o Christopher... E o Celestial é um CD que tem essa pegada mais mendigos, assim, né? Se vocês jogarem no Google pra ver, eles estão sempre sujos, com roupas desfiadas e tudo mais. Sim. Sei lá, era a vibe que eles escolheram pro CD. Era o conceito mendigos. Eu Vamos vi também. problematizar esse conceito. Inclusive, uma coisa que se pode falar de Rebelde é problematização. Muitos pais, na época, era uma coisa que eles perguntavam, não queriam que os filhos assistissem Rebelde porque era muita coisa de sexo e tal.
Gente, achava- mas nem tinha tanto sexo assim real. No também acho último que capítulo da novela, a Roberta admite pra Mia que ela é virgem, tipo, sendo que ela passou a novela inteira com fama de transona e, na verdade, sei lá, nunca teve essa coisa eu acho que a novela começou com essa coisa forte de álcool, que o Diego ficou bêbado e tudo mais, mas ao passar dos capítulos e tudo mais, isso foi diminuindo, assim, né? O foco mesmo eram as relações dentro dos adolescentes, no colégio, contra os diretores, e aí os professores, enfim. E vai surgindo aquela classe alta ali do México, que estudava no Elite Way School. Eu não sei se eu era também pequena, assim, eu não entendia muito bem sexo, enfim. Sabia que tinha os romances e tal, mas nunca teve muito essa conotação, não, eu acho. Então, mas é uma coisa dos comentários que eu recebi. Eu quero só né? fazer um parênteses, porque Rebelde, a gente falou do cast, que era maravilhoso, né? Porque assim, tinham vários problemas abordados. Mas eu quero fazer esse parênteses pra Ninel Conde, a famosa Alma Rei, mãe da Roberta, que roubava a cena. Eu procurava músicas dela pra escutar, então... Alma Da Rei, Ninel maravilhosa. Alma Rei, que Alma Rei, Alma Rei, maravilhosa. porque o plot de Rebelde é o plot de Popular do Ryan Murphy, gente. Porque, pelo amor de Deus, as meninas se odiavam, Roberta e Mia, e os pais acabam se casando, então a gente sabe que era um bom plot. Mas a novela tem muito disso, assim, você vê muito o crescimento da Roberta e da Mia na relação entre elas duas. Elas terminam a novela irmãs, assim, muito amigas. E aí você vê momento de muita cumplicidade delas. Enfim, eu amava. Se eu ficar falando aqui, o podcast vai ter 3 horas. Outra coisa também é que a Anaí não convidou os membros da banda para o casamento dela, né? Pois é, mas a polêmica da Anaí é grande, assim, porque, na verdade, a Anaí é casada com um político do México, o Manuel Velasco, e na época que a Anaí começou a se relacionar com ele era presidente de Chiapas, que, na verdade, é o estado mais pobre do México. E o marido dela se envolveu em grandes casos de corrupção. Ele é de um partido muito muito falado no México, que é o PRI. O PRI seria mais ou menos equivalente, eu acredito, hoje ao MDB, assim, que domina tudo. Lá no México, né? E aí eles têm os políticos, e normalmente os políticos do PRI são casados com famosas mexicanas, e o Manuel Velasco casou com a Anaí. Só que tem uma série de polêmicas, porque a Anaí, ela sempre foi muito aberta em relação aos relacionamentos dela. Não muito aberta, mas assim, a gente sempre viu ela se declarando para os namorados, a gente sempre soube quem eram os namorados da Anaí, e de repente, do nada, ela apareceu com esse Manuel Velasco, político e tal. E aí foi uma cerimônia super tradicional, com mariachis e tudo mais, e ela tinha convidado todo mundo e depois ela desconvidou. Então acredita-se que o Manuel Velasco mandou desconvidar todo mundo do casamento dela. E a Dulce Maria chegou a falar isso numa entrevista aqui, que ela recebeu o convite e depois ela foi desconvidada. E aí foi daí que surgiu essa polêmica. Mas de fato, nenhuma ex-RBD foi no casamento da Anaí e nenhum RBD foi convidado. Gente, o climão de você desconvidar alguém, né, pro casamento. Mas hoje em dia tá tudo bem, todos eles fizeram as pazes, teve o reencontro ano passado, maravilhoso. Mas com certeza eles devem ter lavado roupa suja, inclusive em relação ao casamento da Anaí. É aquela coisa, né? Vários jovens juntos sempre vai dar uma treta, né? Ainda mais quando se junta relacionamentos. Que com certeza teve dentro, né? Sim. Mas a Anaí casou muitos anos depois do RBD, assim. Eu realmente falando acho relacionamento que... entre eles. Tinha muita briga. Se a gente for falar de polêmica aqui, tinham várias brigas entre eles, né? Jovens, em turnê, bebendo, enfim. Óbvio que deveria ter convivência extrema e estresse alto, porque era um show atrás do outro. Tinha o show no Rio de Janeiro, no dia seguinte era em São Paulo, depois em Fortaleza, Ceará. Aí eles saíam do Brasil, iam pra Argentina, e aí iam pra Espanha, depois eles paravam para gravar CD, era tudo uma coisa entre a outra, tanto é que o Tonho falou, são muitos CDs em 4 anos, eles trabalharam muito durante 4 anos, e assim, 19, 20, 22 anos no máximo, né, que eles tinham. Então, com certeza, a atenção ali era de férias com ex. Né? Ela também ganharam uma grana, né? Depois disso, outra polêmica que teve recentemente foi o Christopher Uckmann falando besteira sobre coronavírus, falando que a pandemia não era lá essas coisas, não precisava de isolamento social, apoiando inclusive post do Bolsonaro, né? A vergonha, né, que a pessoa passa na vida.
Ah, sim, gente, acontece, né? De esquerda e direita, o mundo tá cheio. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o Poncho, que é super progressista, posta um monte de coisa do Lula, enfim, acompanha a política do país dele, acompanha a nossa política. Enfim, super sensato. A gente também tem o Christopher que se desviou e foi pro lado errado da coisa e enfim, não sei, se eu fosse o Poncho, eu não teria paciência para aturar. E a gente também tem gente que fica quieta, assim, eu tenho certeza que, por exemplo, a Anaí, que é casada com o Velasco e é do PRI, ela não se manifesta, mas eu tenho certeza que o PRI tem uma postura em relação ao coronavírus que provavelmente é diferente do Partido Conservador, conservador não, do Partido Progressista, que o Poncho acompanha, enfim. A Dulce também é super conservadora, é contra o aborto. Acontece essas decepções da vida. A gente não pode querer que todo mundo compartilhe da mesma filosofia que a gente, né? O bom é que o Muito Diego, embora fosse bom. o personagem do Christopher, o Diego, Casou bem, né? na novela ficou parecendo assim, ele era eleitor do Amoedo. Quando ele saiu fora, virou eleitor do Bolsonaro, né? Ficou mesmo dá pra ficar igual. Eu acho que se juntar tudinho, acho que só a Maite tá prestando e o Poncho, né? Assim, eu acho que se pesar as balanças. Eu não sei, eu honestamente não sei quais são as opiniões políticas da Maitê, não sei quase nada da vida dela depois porque, na verdade, quando a banda tava para acabar, assim, nos últimos shows, a Maitê começou a faltar muito show, porque ela começou a gravar uma novela, que foi o Cuidado com o Anjo, que chegou a passar no Brasil diversas vezes, e por causa da novela, ela faltou vários shows. E isso deixou os fãs emputecidos, inclusive eu fiquei muito puta, porque os 2 últimos shows que eu fui do RBD não teve Maitê. O show que teve do RBD em novembro no Rio de Janeiro, a Maitê não foi, e ela foi no dia seguinte em São Paulo, que deixou todo mundo puto, e em dezembro ela também não foi, por causa das gravações. Então, assim, depois que o RBD acabou, eu dei um follow da Maitê em todas as redes sociais e nunca mais segui. Voltei a seguir agora por causa desse boato de live e tudo mais. Então, assim, honestamente, sei que ela tá famosa, tá fazendo novelas, fez um negócio na Netflix agora e tal, mas não sei qual é a opinião política dela. Eu espero que seja uma opinião boa, porque a Maite eu continuo escutando. Eu espero que. Eu espero que você Eu espero pelo amor que de Deus. seja. Não vai eu ter que entrar no Last FM e apagar meus streams pra você, Maite. Tati, quem que fez mais sucesso depois do RBD? A vida após RBD, quem se bem? Hoje em dia, eu acho que é a Maitê e o Poncho, né? Porque estão na Netflix, o Poncho fez aquela série de exorcismo pra Fox e os dois que foram pro lado da atuação mesmo. Na época que acabou o RBD, por exemplo, a Dulce e a Anaí, e todos eles, assim, basicamente, o Christian, aproveitaram para continuar na música e na época a Anaí fez muito sucesso. Ela chegou a fazer diversos shows aqui no Brasil. Eu acho que eu fui pelo menos a uns 3 shows ou 4 da Anaí depois que acabou o RBD. E a carreira dela, a tendência era de ser a que fizesse mais sucesso, né? Mas ela acabou casando com o Velasco, acabou se afastando da música, enfim, a gente não escuta a Anaí cantar há anos. A Dulce, acho que fez algumas novelas, mas, gente, eu confesso que eu não acompanhei tanto, porque a minha obsessão mesmo no RBD, eu amava RBD, mas a minha obsessão era a Anaí, então quando acabou o RBD eu continuei acompanhando a Anaí, mas os outros eu não acompanhei tanto. O Christian continuou na música, mas não fez tanto sucesso, fez um programa ou outro aqui no Brasil, participou de umas coisas no SBT, veio morar no Brasil, mas enfim, toda hora arruma um pocket show, um show aqui no Brasil para poder arrumar uma grana. O Christopher, não faço ideia, então eu acho que quem se deu mesmo bem, porque quis continuar na carreira artística, na carreira de atuação mesmo, foi Maitê e Poncho. A Dulce, eu acho que fez fazia uns poemas na época do RBD, acho que lançou livro de poema e tudo mais, lançou música, fez show, eu fui num show da Dulce em 2017, eu acho, ou 2016, aqui no Rio de Janeiro, mas show pequeno, assim, casa de show bem pequena. Então é isso, assim. Eu dei uma pesquisada aqui, a Maitê ganhou $100 mil por episódio nesse Desejo Sombrio. Então, tá rica. É uma grana, né? Não é pouca coisa, não. Bom, então, o RBD fez muito sucesso, tá, acabou. Depois que acabou, os fãs já esperavam ou não esperavam, Tati, que isso fosse terminar daquele jeito que terminou? Do jeito que terminou, não.
Porque, assim, os fãs já começaram a achar esquisito essa coisa da Maitê faltar muito show, já sabiam que ela tinha já tinha fechado o acordo com a Televisa para fazer o Cuidado com o Anjo e tava faltando muito show, então tinha aquele burburinho. Nossa, será que ou a Maitê vai sair e o RBD vai continuar com 5, mas no dia que saiu a nota oficial de que o RBD ia acabar, todo mundo ficou tão chocado e começaram a surgir boatos, tipo, gente, essa nota é falsa, tá assinado como Anne, não tá assinado como Anaí, e aí foi uma revolta geral, tiveram passeatas no Brasil, gente, uma coisa assim, surreal. Em Copacabana, a galera foi pra passeata contra o fim do RBD, Anaí apoiando a parada, então assim... Foi um belo dia que você acordou, foi checar a internet, uma nota oficial declarando o fim do RBD. E aí, ali, meu mundo caiu, meu mundo ruiu. Nossa, eu passei dias chorando, minhas amigas também. E aí, acabou sem mais nem menos, sem muitas explicações com aquela nota. E aí, todo mundo começou a lançar suas músicas, seus CDs e fazer os seus shows solos. Alguns demoraram mais do que os outros. Eu lembro que Adultos demorou mais do que a Anaí, mas... e aí a Maitê também demorou um pouco, mas teve show da Maitê solo, teve show do solo, Christian solo, Christopher solo, Anaí solo. Acho que só não teve do Poncho, porque a praia dele nunca foi a música, a praia dele sempre foi atuar. Entendi. Eu acho que a maioria deles caiu, Ou teve assim, do Poncho de agora, acho que paraquedas, teve do né? Poncho, enfim. Acho que eles caíram de Oi? paraquedas na música por causa da série, né, por causa da novela, e alguns acabaram seguindo isso, né? É porque, na verdade, alguns deles já tinham trabalhado com o Pedro Damião em Classe 400, acho que com o Pedro Damião, em Classe 406, e Classe 406 foi uma novela que também tinha esse cunho juvenil no México e que também tinha uma banda, e a Dulce e o Poncho já participavam dessa banda, a Anaí também participava da novela, mas ela tinha um papel mais adulto e não participava dessa banda de Classe 406. Então, quando o Pedro Damião foi fazer o remake de Rebelde, ele já sabia algumas pessoas que ele queria. Ele já sabia que ele queria adultos, ele já sabia que ele queria o Christian e o Poncho, porque ele já conhecia. Aí a Maitê e acho que o Christopher não, e o último personagem a ser escolhido foi a Mia da Anaí, porque eles achavam que a Anaí já estava velha pro personagem, mas enfim, graças a Deus ela acabou conquistando, porque, né? Amo. E o Rebelde, não só a novela, como a banda influenciou muita coisa depois, né? Teve a Sim. versão da Record no Rebelde também, que teve o Chai Suede, Abraão, etc. Que Isso eu não vi, não. Já era muito velha pra isso. Eu vi uns vídeos do YouTube e era muito ruim. Uns diálogos péssimos. Anyway, teve isso, e não só isso também, igual você falou que teve muita influência na Espanha. A Espanha tem a série Elite nova, né, entre aspas, de 2018, 2017, que é bem influenciada de Rebelde também, nessa vida. Esse uniformezinho, né, a gravata vermelha, essa coisa juvenil escolar, eu acho que moldou uma forma de fazer série pro público juvenil, assim, uma coisa que cola muito, porque o ambiente escolar, e você tá na escola também, enfim. É porque Elite é a versão soft porn de Rebelde. Mas eu não vi Elite, não. Mas veja se não tem muita coisa acontecendo, não. O povo só vê pela safadeza. Mas assim, e só um fun fact de Elite é porque agora tem um Paul lá, e o Paul é o vencedor do X Factor Espanha. Ou seja, olha a parte musical entrando aí, olha a Elite virando RBD. Olha aí a conexão, tá tudo conectado, tá vendo? RBD, X Factor, é por isso que a gente tá fazendo esse podcast hoje. Não é? Bom, para quem nunca ouviu nada, agora está tudo disponível no Spotify, né? Sim, uma luta dos fãs ao longo dos anos, porque ninguém consegue entender muito bem de quem são os direitos autorais do RBD, então não era disponível nas plataformas digitais, e toda hora alguém ia lá e aí aparecia assim, gente, o Nuestro Amor tá disponível no Spotify. A gente ia lá e ficava escutando o Nuestro Amor durante um dia inteiro, no dia seguinte já não estava mais lá. O Empezar Desde Cero está disponível no Spotify. A gente estava escutando e tiravam. E nunca foi uma coisa certa de que entraria no Spotify. E aí, do nada, eles anunciaram que dia 3 de setembro, iam sair todas as músicas disponíveis do RBD em todas as plataformas digitais. E já tá no Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, em tudo lá. A banda agora tem um canal no YouTube. E aí agora tá tudo... Pra quem não conhece, quiser ouvir as músicas,
vai lá ouvir. Mas assim, eu acredito que é uma coisa muito de época. Não faz sentido se você tem, sei lá, 28 anos, você vai ouvir RBD agora, entendeu? É uma coisa Então, da se época. você tem 34 como eu, quase 34, menos ainda. Mas, ô Tati, se você tivesse que recomendar para alguém, você falaria para começar escutando o quê deles? Eu recomendaria o último CD, que é o Para Olvidar de Mi, que pra mim é o CD mais maduro deles, assim, que foi um CD lançado depois que eles anunciaram o fim da banda. Nunca chegou a ter turnê do Para Olvidar de Mi. Então, pra mim é um CD que é muito bom, é muito mais maduro. Mas assim, se você quiser ouvir um CD cheio de hits, é o Nuestro Amor. Porque eu já acho que o primeiro CD, o Rebelde, ele é, obviamente, cheio de hits, mas, assim, é muito atrelado à novela. O Nuestro Amor, eles já saíram um pouco da novela. E aí é cheio de single do RBD, enfim. Então, eu acho que eu recomendaria o Para Olvidar de Mi, para não se assustar, porque realmente é um CD legal. E depois eu ouviria o Nuestro Amor, que é cheio de hits. Depois eu acho que o Empezar Desde Cero, depois o Celestial e por último o Rebelde, que é o mais infanto-juvenil, digamos assim. Okay. Bom, Empezar Desde Cero, que é a minha música favorita do RBD, que eu escuto direto. E tem umas 2 vezes na minha playlist, porque como essa safadeza de tira do Spotify, bota no Spotify, eu ficava botando toda vez na minha playlist, né? Mas Depois 5, isso, 6 gente, vezes. é minha visão de fã, assim. Por exemplo, o Para da Academy não tem nenhuma música que ficou muito famosa, que tocou nas rádios, que foi um smash hit, não. Tanto é que foi lançado depois que a banda acabou. Então, assim, tem gente que gostava de RBD na época que nem conhece o Para Ouvir da Academy. Pra mim, é poser, mas, pra não ser tão radical assim, né? Tudo bem, não Vá ouvi. sim, Tati. Mas É só eu acho que mandar é poser escutar o sim, porque Deezer RBD no Spotify, que tem pode tudo. Tem ouvir uma... essas playlists assim que o próprio Spotify cria e aí tem tudo lá. Mas é porque a RBD também é muito atrelado a uma época boa da vida, uma nostalgia, onde tudo era muito fácil, era tipo sair do colégio, esperar a natação, da natação jantar e ver RBD, ver Rebelde com as minhas amigas e juntar dinheiro para comprar ingresso do show. Então assim, né? Também tem muito disso, mas enfim, estamos sempre abertos a novos fãs, para quem quiser. né? E, Tati, eles vão voltar, não vão? O que foi essa movimentação que teve nos últimos dias? Pois é, então, RBD foi um fenômeno mundial, né? Como todo mundo sabe. E dia 4 de outubro é o dia mundial do RBD. E eu sabia que a Laura ia morrer de rir disso. Dia 4 de outubro é o dia mundial do RBD. E aí, do nada, ele, junto com a notícia de que ia sair todos os CDs nas plataformas digitais, eles falaram assim, e essa não é a única surpresa. E eles mandaram a gente se cadastrar num site chamado RBD Doce, que nesse site é para você colocar o seu nome, seu telefone, seu e-mail, e ninguém sabe mais ou menos o que é esse RBD 12, RBD 2. E no site tem um negócio escrito para como se fosse para comprar ingresso, né? Só que não tem preço nem nada. E tá falando que vai ter uma mega surpresa no dia 4 de outubro, que não vai ser qualquer surpresa. E estão falando numa live, mas não é nada confirmado ainda. Tem gente no YouTube falando que vai ser uma live, enfim, não sei se vai ser. Também tem um documentário do RBD que o Pedro Damian disse que com cenas inéditas e tudo mais, e que os fãs esperam há muitos anos, os fãs esperam esse documentário desde que o RBD acabou, é uma promessa. Então, assim, tá todo mundo apostando na live do RBD. O que se popularizou foi de que seria essa live, todos os fãs falam que vai ser uma live agora, se vai ser uma live paga, se vai ser uma live gratuita, se essa live vai ser dia 4 de outubro, ou se dia 4 de outubro vão vender os ingressos, enfim, não sei como que seria isso. Para live, eu não sei, mas o fato é que dia 4 de outubro vai ter uma surpresa que ninguém está esperando, que vai ser uma surpresa grande e que tem a ver com esse RBD 2, e por enquanto é isso. E a Maite, o Christian, Dulce e a Anaí postaram isso tá até na bio da Maite e da Anaí do Instagram, e por enquanto o Poncho foi o único que não se manifestou, então não se sabe se vai ser a live, ele não vai participar, mas o que se sabe é que a música nunca foi a praia do Poncho, então é só isso, estamos torcendo para ser live, espero que seja, porque senão eu vou ficar muito decepcionada, acho que eu vou até chorar.
Olha, depois de ouvir essas histórias todas da Tati, eu espero que seja, porque eu não quero Tati chorando. Bom, gente, depois a gente já vê um pouco da história do grupo, da novela. Tati, você era uma rebelde? Encerra pra gente falando um pouco sobre se você era uma rebelde, a nossa novela te influenciou nisso. Eu não sei se de fato a novela me influenciou nisso, mas assim, eu sei que eu fui para a diretoria do colégio várias vezes, mas eu sei que a novela fez parte da minha vida, a banda fez parte da minha vida, eu cresci com isso, eu tenho toda uma nostalgia por trás, eu escuto as músicas, eu me reúno com as minhas amigas até hoje para assistir os DVDs, então assim, uma vez parte da geração, sempre geração. Acho que essa é a minha resposta. Muito bem. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu achei incrível as histórias da Tati. É sempre engraçado. Daqui a 2 semanas estamos de volta com mais um extra podcast, falando sobre algum tema de reality show. E é isso, gente. Se despeçam, falam o que vocês quiserem. Tchau, Gente. eu quero dizer que a Tati é perfeita. A Tati Raiva tá sempre aqui, ó, ligada. Uhul! Gente, essas foram as minhas histórias. Eu realmente sou muito fã. Peço desculpas se alguém ficou ofendido com alguma coisa. E acho que é isso. Eu realmente sou muito ruim de memória, não lembro de algumas coisas, mas é isso. Espero que tenham gostado. Gente, agradecer a Tati, que a Tati é fixa, gente, mas é porque a Tati agora assim, a banda voou. Ela vem quando vem, não vem. A Tati tava Eu tô terminando a Quando faculdade, então às vezes realmente não dá. Quando a gente pensou em fazer o tema, a gente pensou logo assim, vamos chamar a Tati, porque a Tati é muito fã. E a Tati, quando viu o print, a gente falando que ia falar da RBD, já chegou no chat falando que queria gravar. Então, Eu falei, gente, eu quero participar desse. tem que participar. Quem mais ia contribuir nesse podcast? Eu tô em Laura, que vai ter contribuição que Tatiana Conde, que fechou o hotel, que levou dedada na cara da mãe. Não tinha como. Mas, gente, a Nath, que, enfim, aparece por aqui de vez em quando e nunca, ela também era fã. Acho que ela não chegou a ser tão fã quanto eu, mas ela viveu o início, assim, da geração. Acho que ela chegou em aeroporto, em hotel, alguma coisa assim também. Então, se ela ouvir esse podcast, pode comentar nos comentários também, porque eu sei que ela tem história. E vem seguir nossas redes sociais individuais, porque E contem suas histórias também, porque... Eu tô em Laura comentando Bake Off agora nos sábados. Isso aí, gente. A gente tá sempre falando sobre os reality shows e coisas assim. Então é isso por hoje. Tchau, gente. Obrigado por escutarem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.